Graça e paz, Deus te abençoe. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso devoção diário. Estamos no Novo Testamento, lendo Lucas, capítulo de número 3. Leia tudo aí, depois venha para ouvir o comentário e também comentar. E no Antigo Testamento, se você está acompanhando a nossa proposta de leitura, vai estar lendo Jó, dos capítulos 19 até o 22. Lucas continua dando os seus detalhes históricos aqui bem precisos. Ele diz aqui nos versículos 1 e 2: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Veja que ele está dizendo aqui sobre Tibério César, que é o imperador da época. Lembra que no capítulo 2 ele falou sobre Augusto César, que era quando Jesus nasceu, quem estava ali no Império Romano, agora é Tibério. Ele fala sobre Pôncio Pilatos como governador ali da Judéia, e ali o reinado ali daquela região, que estava ali na família de Herodes, estava dividido em 4, por isso uma tetrarquia. E Herodes era da Galileia, Filipe da Itureia e Lisânia de Abilene. Ele não cita a quarta das tetrarquias aqui, mas ele vai falar sobre os sumos sacerdotes. Havia 2 naquela época, Anás e Caifás. O que estava acontecendo naquela época? Vamos ver que aqui ele falou sobre o nascimento de Jesus, sobre ali a adolescência de Jesus quando ele tinha 12 anos. Agora nós estamos com Jesus por volta de 30 anos de idade, é o que ele vai falar mais embaixo aqui. E nesse momento é que vem a palavra do Senhor ali a Zacarias, a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele vem pregar o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Sim, João, aquele primo de Jesus, 6 meses mais velho, agora começa a sua missão de pregar no deserto. E ele vai pregar o arrependimento. Veja o versículo de número 8. Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que estas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. É interessante, vemos que João Batista está chamando aquelas pessoas ao arrependimento. Não comecem a se achar que são salvos simplesmente por serem descendentes de Abraão, segundo o sangue, segundo a carne, porque até das pedras Deus pode fazer filhos a Abraão. Que vocês precisam de arrependimento e ter ali frutos dignos disso, ou seja, ter uma vida transformada, e essa vida vai ser evidenciada porque o arrependimento genuinamente aconteceu. Ele também vai dizer no versículo 16 que ele na verdade batizava com água, mas viria aquele que era mais poderoso do que ele, do qual não era digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João está dizendo, eu estou batizando vocês com água aqui, mas vem aquele que eu estou anunciando, aquele que eu estou esperando, aquele que eu vou apontar para vocês. Ele vos batizará com o Espírito Santo para a salvação, com fogo para a perdição, porque ele vai dizer aqui que ele vai julgar aqui a palha no fogo inextinguível, diz o versículo de número 17. Então Jesus vem, agora ele vai agir tanto com salvação, através da ação do Espírito Santo na regeneração da pessoa, chamado batismo com o Espírito Santo, quanto com o juízo, quando ele fala sobre o fogo. Então, aquilo que o anjo disse que Jesus viria para levantar e para destruir muitas pessoas, começa a se cumprir já aqui nas palavras de João Batista, falando sobre como Jesus viria. E João, ele batizava muitas pessoas ali, e o próprio Jesus foi ter com ele para ser batizado, diz o versículo de número 21. E Lucas agora, ele vai falar sobre a genealogia de Jesus. Ele começa dizendo, Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Olha que interessante, ele fala que Jesus começa agora o seu ministério, a sua pregação, aos 30 anos de idade. É uma informação muito valiosa para todos nós aqui. E ao chegar ao finalzinho dessa genealogia, ele vai falar as últimas palavras aqui no versículo 38, filho de Adão, filho de Deus. Lucas tem a intenção de mostrar ali que Jesus, ele veio para os gentios também. O evangelho de Lucas, ele vai falar com os gentios, vai falar com aquelas pessoas que não são judias. Há um contraponto, por exemplo, indiferente da genealogia que Mateus escreve, que Mateus vai falar sobre Davi, sobre Abraão, e deixar isso muito claro, que Davi é filho deles, porque ele está escrevendo para os judeus e quer mostrar que Jesus é da descendência de Abraão, é da descendência de Davi, é o rei Davi,
verídico que estava sendo esperado. Lucas não tem muito essa preocupação, por isso ele termina falando, ele era filho de Adão, ele era filho de Deus, ele é filho da humanidade, da qual todos vão ser salvos no final das contas. Claro que ele vai falar sobre Davi, vai falar aqui também sobre Abraão, né, sobre Jacó, Isaac, mas o ponto aqui é que ele vai além. A genealogia de Mateus começa com Abraão, a genealogia dele termina aqui com o filho de Adão, filho de Deus. Lucas, ele escreve do presente para o passado, Mateus escreve do passado para o presente até chegar em Jesus. Aqui ele parte de Jesus e vai colocando ali os ascendentes de Jesus até chegar em Deus no final das contas, mostrando todos vocês podem ser salvos através desse Jesus que veio para nos salvar realmente. Ele veio para batizar com o Espírito Santo, ele veio para fazer a obra maravilhosa que só ele poderia fazer. Você já entregou a sua vida para ele? Você já pertence a ele realmente? Se você pertence a ele, eu pertenço exclusivamente a Jesus. E que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.